Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, este vídeo número 124. Se você quiser começar desde o princípio do estudo, você pode voltar lá na nossa playlist. E nós estamos aqui no livro 3, capítulo 1, título Lei Divina ou Natural, e vamos começar agora o subtítulo O Bem e o Mal. Tá? Na questão 629, Kardec faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar da moral? E o Espírito de Verdade responde: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Tá? Então vejam que respostas bem simples, tá? Formas de nós diferenciarmos. Não tem nada assim de anormal ou além aqui para nós explicarmos, né? Questão 631. O homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é o mal? E ele responde: sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Aqui eu faço uma emenda de Kardec aqui, né? Porque ele falou aqui sim, né? Na verdade no Espírito da Verdade, ele diz aqui sim, quando ele crê em Deus, porque o Espírito de Verdade está vendo no âmbito do conhecimento das pessoas que acreditam em Deus. Mas veja, eu poderia até dizer aqui que existem as pessoas que não acreditam em Deus e ainda assim fazem o bem pelos outros, né? Têm uma conduta moral boa, tá? E ele diz aqui, ó, Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Então Deus dá, mesmo que você não acredite, a inteligência nos faz discernir o que é o bem e o mal. Tá? Questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, enquanto na realidade faz o mal? Olha só. E ele explica: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Então vejam que aqui tem uma lição muito simples de Jesus que ele lembrou aqui do Evangelho. É só você pensar: eu estou fazendo o bem ou estou fazendo o mal? Peraí. Se eu fizesse isso para mim, se fosse feito para mim, como eu me sentiria? Então aí nós temos a resposta facilmente. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem ou para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta como um guia seguro. Ele está falando de uma coisa específica aqui, né? A reciprocidade de solidariedade. E ele diz aqui: quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando ultrapassais, sois punidos. Tudo que nós fazemos demais, né? Ele está dizendo. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Então aqui ele explica uma regra muito básica, né? Tudo que é o excesso. Mal é quando vai para o excesso, qualquer coisa que vai para o excesso. Até mesmo, né, nós podemos exemplificar aqui. Religião é bom? É bom, quando comedida. Quando vai para o excesso, torna-se fanatismo. A própria ciência é ruim? É boa? A ciência é boa, mas quando você se torna um fanático científico, que nada mais existe além daquilo do que você pode enxergar ou testar, você é só mais um fanático.
deixa de se tornar algo positivo, né? Questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Olha só, então aqui ele colocou uma questão, peraí. Né? Se o mal está na natureza das coisas, né, o mal moral, por que Deus então não fez tudo bom já, né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ele lembra a pergunta 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho tanto pior para ele. Se toma o mal, sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e, para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Então vejam que ele dá uma explicação importantíssima para o entendimento da doutrina espírita aqui. Muitas pessoas não compreendem, acham que existe o bem e existe o sofrimento. E que sofrimento é pagar. Se acontece alguma coisa ruim, você está pagando. Ele está falando aqui de experiência. Você vai experimentar uma ação ou outra ação, uma situação ou outra situação que vai gerar esta ou aquela reação. Para o campo de experiência, para que você entenda como você pode progredir. Ele deu um exemplo muito simples. Se não houvesse montanha, como é que você ia compreender a necessidade ou o que você pode alcançar subindo uma montanha? Então isso é uma explicação bem simples. Questão 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme? E ele responde, essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. Tá? E aí tem uma consideração de Kardec aqui. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Então, cada posição social oferece um padrão de experiências em que o homem pode se modificar, se melhorar. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus, e essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais. Questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? E ele responde, a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade, tá? Então viram que as leis são as mesmas para todas as pessoas e a questão é qual é a responsabilidade, com que responsabilidade nós tratamos a nossa vida. Questão 637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre da carne humana é culpável? Olha só, Kardec fez uma questão muito específica aqui, né? Está perguntando sobre uma pessoa selvagem, né? Que come carne humana, um canibal, né? Ele é culpado? E ele diz aqui, ó, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Então ele está falando de inocência. Como é que você pode compreender algo que você não deve fazer se você não chegou naquele grau de entendimento? Assim como a criança, né? A gente diz para a criança assim, olha, você não pode colocar a mão no fogo, porque o fogo queima. Então, ela não entende porque ela nunca teve experiência de se queimar. Até o momento que ela vai escondidinho tentar botar a mão no fogo lá e ela vai ver que esquenta, que pela e ela vai tirar a mão e vai, não, realmente eu não posso fazer isso. Então vejam que para tudo existe progressão. Né? E aí tem uma consideração de Kardec aqui que diz o seguinte, as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou,
não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Então o que ele está falando aqui é que se você conhece as leis de Deus, se você conhece as leis da sociedade e você ainda assim comete erros, você vai em direção ao erro, você é muito mais culpado, porque você sabe do que está fazendo. Não é a mesma coisa que a criança, não é a mesma coisa que um selvagem, que um ser tribal, indígena, né? Muito lá de tribos escondidas, que tem uma cultura totalmente diferente, né? Então vejam que são situações diferentes da evolução. Então, meus amigos, vamos ficar por aqui em mais esse estudo do Livro dos Espíritos. Até o próximo vídeo.